Agora o item 40 do nosso material didático. Estamos na página 73. Acabamos de falar sobre a cadeira de afogamento. E no ano de 1530 foi assinado pelo imperador do Sacro Império Romano Germânico, Carlos V, a Confissão de Augsburgo. O comentário diz: Carlos V, que teoricamente era o imperador do Reino de Deus, né, o Sacro Império Romano Germânico, fazendo cumprir Apocalipse 20, sendo, portanto, o imperador do Sacro Império Romano Germânico, acabou por abandonar a Igreja-mãe e simpatizar com as filhas rebeldes. É porque a Igreja Católica chamava os protestantes de filhas rebeldes. E Carlos V, a princípio, ele condenou Lutero. Só que ele também estava em guerra, ele precisava de dinheiro. Então o que ele faz? Olha, eu vou agora largar a Igreja Católica, porque era mais lucrativo. Ele precisava de dinheiro para a guerra, e você pegar em 10% do que o povo vamos dizer, arrecadava, aquilo era muito importante para as guerras do governo, né? E prossegue. Em 21 de janeiro de 1530, o imperador precisava defender o reino de Deus dos turcos e precisava decidir qual igreja iria abençoar a batalha. Porque normalmente o Papa abençoava, né? Cada cruzada, vocês conhecem a história, as cruzadas, as guerras contra os muçulmanos, o Papa ele abençoava. A expressão que os papas usavam era: Jesus está ordenando essa guerra, tá ok? Então ele tinha que escolher agora qual igreja que vai abençoar, a católica ou a luterana, tá bom? Bom, então eu coloquei aí o texto de um historiador que ele vai falar exatamente da posição dele nessa reunião, que ele vai fazer a confissão de Augsburgo, e ele vai então tomar a posição protestante, ou seja, a Igreja Católica ela perde então agora o próprio Império Santo, o próprio Reino de Deus. Lembrar para vocês o que é essa história do Reino de Deus da Igreja Católica. Primeiro houve uma tentativa, Eusébio de Cesareia, no seu livro História Eclesiástica, ele diz que o Reino de Deus de Apocalipse 20, ele estava sendo implantado por ele, Constantino. Mas aí não deu certo porque cerca de 150 anos depois aquele reino caiu para os bárbaros. Nos anos 800, o Papa fez uma nova tentativa. E o pensamento que em vigor desde os anos 800 é que esse era o reino de Deus, que ele nunca mais caiu e não iria cair nunca mais, porque em Apocalipse 20 dizia que ele era um reino eterno. É por isso que católicos e protestantes até hoje pregam que o diabo está preso, né? Então o que ocorre? Mas agora, de repente, ele tem que escolher qual igreja que representa o reino de Deus. E ele então vai escolher os protestantes, né? Era mais lucrativo. Veja. Consequentemente, convidou os príncipes e representantes das cidades livres do império para discutir as diferenças religiosas na futura dieta, na esperança de superá-las e restaurar a unidade. De acordo com o convite, o eleitor da Saxônia pediu aos seus teólogos de Wittenberg que preparassem um relato sobre as crenças e práticas nas igrejas da sua terra, uma vez que uma exposição de doutrinas conhecida com o nome de Artigos de Shabat tinha sido preparada no verão de 1529. Tudo o que parecia ser necessário agora era uma exposição adicional a respeito das mudanças práticas introduzidas nas igrejas da Saxônia. Tal exposição foi, por isso, preparada por teólogos de Wittenberg e visto que foi aprovada no encontro em Torgau, no fim de março de 1530. É chamada comumente de Artigos de Torgau. Assinada por 7 príncipes e pelos representantes de 2 cidades livres, a confissão imediatamente adquiriu importância peculiar como uma declaração pública de fé. Bom, no artigo 9, eu destaquei uns pontos, né, que
influencia a questão dos anabatistas, porque eles vão se posicionar novamente contra os anabatistas, ou seja, mesmo os protestantes, eles não querem parar de perseguir os anabatistas. No artigo 9, sobre o batismo, essa confissão de fé diz: do batismo se ensina que é necessário e que por ele se oferece graça, que também se devem batizar crianças, as quais pelo batismo são entregues a Deus e a ele se tornam agradáveis. Pois bem, perdão, meus irmãos, desculpe. Não, então, prosseguindo, ainda na página 74, ok? E dizendo que também se devem batizar crianças, as quais pelo batismo são entregues a Deus e a ele se tornam agradáveis. Por essa razão se rejeitam os anabatistas, os quais ensinam que o batismo infantil não é correto. Ou seja, as igrejas protestantes estão se organizando, os países estão escolhendo o protestantismo, né, porque agora o Sacro Império Romano Germânico escolhe o protestantismo, significa que vai estar a França, ok? Que a Alemanha, os maiores países ali daquele lado, como a Inglaterra, eles estarão todos do lado dos protestantes, né? O artigo 10º sobre a Santa Ceia, ele diz: da ceia do Senhor se ensina que o verdadeiro corpo e o verdadeiro sangue de Cristo estão verdadeiramente presentes na ceia, sob a espécie do pão e do vinho, e são nela distribuídos e recebidos. Por isso também se rejeita a doutrina contrária. Qual era a doutrina contrária? Era dos anabatistas, né? Porque os anabatistas diziam que era um símbolo. E Lutero, ele dizia que ocorria uma alteração, sim, lembre-se, eu falei desse ponto com vocês, Lutero chamou de consubstanciação. O pão continua com sabor de pão, mas ele foi transformado na carne de Jesus. Uma heresia, né? O artigo 16, da ordem política e do governo civil. Da ordem política e do governo civil se ensina que toda autoridade no mundo e todos os governos e leis ordenados são ordenações boas, criadas e instituídas por Deus, e que cristãos podem, sem pecado, ocupar o cargo de autoridade, de príncipe e de juiz, proferir sentenças e julgar segundo as leis imperiais e outras leis em vigor, punir malfeitores com a espada, fazer, eu destaquei aí, guerras justas. Eu estou sempre citando para vocês, todos os católicos, né, defendiam a teoria da guerra justa que Agostinho de Hipona organizou, e os protestantes também, né? Então aqui a organização do protestantismo na Alemanha, tá, ok? E na França, como o imperador Carlos V está permitindo, né, e eles colocam como lei fazer guerras justas. Entre essas guerras está contra os anabatistas. Veja lá, fazer guerras justas, combater, comprar e vender, fazer juramentos requeridos, possuir propriedades, casar, etc. Aqui são condenados os anabatistas, os quais ensinam que nenhuma das coisas supramencionadas é cristã. Ok? Então, os anabatistas principalmente diziam que a guerra justa, ela não é cristã. E toda essa compra de propriedade que o Estado fazia, eles falavam, não, isso não é cristão, nós temos que estar separados, ok? Dos governos, religião é separada do Estado. Bom, eu tirei esse texto do site luterano, que é o site que traz a Confissão de Augsburgo. Você pode ler essa confissão completa lá, para vocês poderem conhecer. Eu não ia colocar todas, porque é muito pesado. Eu coloquei as questões aqui que envolviam os anabatistas, para nós podermos entender. E, é claro, nós estamos estudando a história da igreja, e o nosso desejo era que
assim, a perseguição acabasse, né? A perseguição acabasse entre os cristãos, que após a reforma, os protestantes, pelo menos, que estavam criticando tanto a Igreja Católica por conta da venda de perdão, a venda de perdão era realmente uma coisa horrível, né? Você vender o perdão e dizer que a pessoa pode até antecipar, pagar, fazer uma oferta antes e depois vir a pecar que já está perdoado. Isso era uma vergonha. Porém, matar é uma vergonha ainda maior. Era para eles terem abandonado. Mas nós vemos as confissões de fé que eles fazem, essa confissão defende, né? Que a igreja pode organizar guerras justas, sim. Ela pode estar na liderança e junto com esse, no caso, Império Santo, organizar guerras justas. E diz, os anabatistas estão condenados porque eles dizem que isso está errado. Então, infelizmente, era isso que acontecia já na Suíça de Zwingli e agora confirmado também através dessa confissão de fé na Alemanha de Lutero.